bem. Ai, Jesus. Resolvi abrir uma live. Tava me dando muito trabalho esse negócio de ficar nos stories ali, tipo, lá, né, toda hora, né? Então, eu vim falar um pouco, tava devendo isso, né? Que movimento incrível, gente. Um movimento, assim, realmente muito incrível de ter mais de 60 mil pessoas aqui nesse perfil que não tem nada nele, né? Vocês vieram aqui por uma confiança naquilo que eu disse que faria, né? E isso é muito tocante, é muito impressionante, assim, né? E aí eu resolvi fazer uns stories e depois eu falei, vou abrir uma live para falar um pouco isso, assim, né? Esse movimento é um movimento muito, de fato, incrível, assim, né? Porque muitos de vocês chegaram aqui porque estão querendo saber o que é isso, né? Que, que muitas pessoas no Instagram, eu, o Ítalo, o Ícaro e tantas outras pessoas que falam sobre coisas relacionadas a Deus, falam coisas sobre o catolicismo e que as pessoas estão começando a ficar inquietas com essa situação, né? Da onde vem tudo isso? Né? Da onde vem esse conhecimento, né? Da onde vem, muitas vezes as pessoas falam isso, né? Da onde vem essa sabedoria de vocês, né? Que clareza vocês têm, às vezes, de enxergar as coisas, né? De enxergar o mundo à volta. Que maneira diferente, às vezes, de se relacionar com Deus, assim, de ver o relacionamento com Deus, né? Então tem muita gente aqui que é católica, obviamente, e que querem aprender um pouco mais sobre a sua própria fé, mas tem muita gente que veio de outras religiões, né? Que vieram de outras religiões, talvez algumas pessoas por quererem saber o que é o catolicismo, né? E quererem um pouco entender o que é isso que a gente fala, né? Muitas vezes a gente coloca, a gente que eu digo porque sou eu e muitas outras pessoas que fazem isso no Instagram, de responder perguntas em relação ao catolicismo, em relação aos santos, em relação a Nossa Senhora, em relação à vivência da fé, em relação à confissão, em relação à Eucaristia. E muitas vezes as pessoas ficam, me fala mais, eu quero saber mais, eu não sei, nunca ninguém me falou. A catequese que eu tive foi a catequese que eu tive lá quando eu era jovenzinha, né, para fazer a primeira comunhão. Muitas pessoas nem crismadas foram, né? E aí as pessoas acabam se sentindo tocadas por uma vida que elas veem, nossa, essa é uma vida muito diferente do que eu estou acostumada a ver, né? Esses valores que são defendidos aqui em outros Instagrams, né? São valores que tocam no meu coração, né? São valores que eu vejo que são valores reais, que nem sempre são valores fáceis, mas que são valores que tocam e que me parecem reais, que me parecem verdadeiros e que eu vejo na vida, na sua vida, na minha vida, na vida do Ítalo, na vida do Ícaro e na vida de tantas outras pessoas que levam o catolicismo a sério, muitos bons frutos, né? É impressionante como às vezes a alegria de viver, né? A alegria de ver as coisas, como a gente vê o mundo com uma leveza, como a gente vê o mundo com um brilho diferente. E é isso muitas vezes que as pessoas procuram, né? Porque de fato o catolicismo, eu não quero dar uma aula aqui para vocês ainda, não foi o propósito dessa live, né? Mas o catolicismo, ele não é uma doutrina, ele não são escritos, ele não é só a Sagrada Escritura, né? O catolicismo é vida, o catolicismo é alguém que vive, e alguém que vive em outras pessoas, que procuram fazer com que o evangelho ele tome vida na vida dessas pessoas, né? E isso encanta as pessoas. E isso já me encantou em um momento da minha vida, né? Eu não fui católica sempre, era católica de IBGE, então vou falar um pouquinho aqui de mim em relação à minha fé. Eu era católica de IBGE, fui batizada, fiz primeira comunhão,
quando eu me converti de fato, eu não era crismada, né? E aí eu achava, eu tinha uma avó que rezava o terço sempre me convidava a rezar o terço, e eu falava, não, vó, não quero rezar o terço, né? E aí, mas ela sempre rezou por mim, né? E aí, uma vez, o meu marido foi a uma convivência, meu marido Ítalo, foi a uma convivência com homens e que ele ficaria o final de semana tendo uma formação. E aí eu achei aquilo muito estranho. Falei, nossa senhora, uma formação católica, não sei o quê. E ele nunca falou sobre a religião comigo, né? Ele falava comigo sobre a busca dele, né? Mas ele não falou pra mim que tinha encontrado algo, né? E aí eu falei, eu quero saber que algo é esse. E pedi para uma amiga minha protestante me levar nesse lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, eu não estava em busca de religião. Quando eu cheguei nesse lugar, eu olhei e falei, gente, isso aqui é a minha vida, né? Isso aqui é tudo que eu quero para minha vida. E eu chorava muito. Eu chorava assim muito emocionada. E eu perguntei, qual é a próxima vez que vai ter alguma formação aqui? E aí, isso era uma quinta-feira, 12 de outubro. E a pessoa falou para mim sábado. E aí nunca mais eu deixei de ir nessas formações, né? E eu ia nessas formações e eu só assistia as formações chorando, né? Eu chorava. Falava, nossa, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. E olha que eu não tinha uma vida muito maluca, não. Mas eu falei, eu preciso uma outra coisa. Há uma outra coisa que eu tô vendo aqui e que nunca ninguém me contou. E que nunca ninguém mostrou pra mim. E isso tá preenchendo o meu coração de uma maneira que eu não sou capaz de conter isso, né? Então, essa alegria que muitas vezes as pessoas veem nos católicos que tentam de fato viver uma vida com Deus, uma vida sacramental, né? E que transbordam alegria apesar das suas circunstâncias muitas vezes difíceis, né? Muitas vezes isso acontece aqui no Instagram, as pessoas falam, nossa, parece que a sua vida é perfeita, né? Não é perfeita, óbvio que não. Mas quando a gente tem o coração preenchido por coisas grandes, e graças a Deus eu tenho isso, assim, né? Deus preenche o meu coração com coisas grandes. A gente olha o mundo com um olhar diferente. E as dificuldades da vida, né, as circunstâncias diferentes que acontecem na nossa vida, os momentos difíceis passam a ter um outro peso, sabe? Porque a gente acaba tendo uma outra perspectiva, né? A gente vê uma outra perspectiva do que é o mundo de fato. E às vezes a gente tem uma alegria, que é uma alegria que ninguém pode tirar do nosso peito. E que independente das circunstâncias, né? É óbvio que quando às vezes as circunstâncias estão difíceis e a gente está num momento complicado, às vezes isso baqueia um pouco, né? Mas basta a gente se colocar diante do sacrário, basta a gente se colocar diante de Deus para a gente pensar, isso tudo não é nada, né? E além disso, isso tudo eu tô passando e Deus está comigo, né? E Deus está comigo e eu vou conseguir ser capaz de passar por essa circunstância como Ele quer que eu passe, de forma a amar cada vez mais, a abrir o meu coração e a permitir que Ele viva a vida dele no meu coração, né? Então, de fato, eu acho que é isso que vocês procuram, sabe? Vocês, de fato, não procuram a mim, né? De fato, eu sou apenas um instrumento que eu vou ajudar vocês a encontrarem essa alegria interior que cada um de vocês vai ter por si próprio. E a ideia é que cada um de vocês seja luz no mundo mesmo. Que cada um de vocês seja um farol que ilumine tantas outras pessoas e tantas outras famílias ao redor de vocês, né? Então, de fato, é o que eu espero em relação a essas aulas, né? Eu tô aqui querendo falar para vocês sobre tudo o que eu já aprendi sobre o catolicismo
E eu não tô aqui pra... Às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Apesar de se chamar doutrina católica, eu não tô aqui para doutrinar ninguém. Muito pelo contrário, né? Eu quero dar ferramentas para que cada um pegue essas ferramentas e possa usá-las de maneira livre e responsável, né? Eu não quero obrigar vocês, nem eu, nem a igreja, a fazer nada. Cada um de vocês são livres e responsáveis para agir de acordo com as suas consciências. O problema é que muitas vezes a nossa consciência, ela tá morna. Muitas vezes a nossa consciência não é capaz de ver o que a gente precisa fazer mesmo, por várias circunstâncias, né? Então, o meu papel aqui é ajudar a que essa consciência de cada um de vocês se transforme numa consciência delicada e capaz de perceber as maravilhas que existem no mundo e que podem alegrar de fato o coração de vocês, né? A gente sabe que a alegria só vai verdadeira, né? A felicidade verdadeira só no céu. Mas quem olha o mundo com o olhar de que a nossa alegria de fato está no céu, vive como se estivesse na antessala do céu. Então a gente é capaz de sentir uma alegria imensa, mesmo no meio das dificuldades e das adversidades. E isso é loucura mesmo, né? Isso é loucura que sempre foi loucura, né? Quando Cristo morreu na cruz, isso era uma loucura mesmo, né? Quando Cristo falou várias coisas para os apóstolos, tem um momento no Evangelho que ele fala uma coisa que eles falam, bem, isso é muito duro, a gente vai falar sobre isso aqui, e aí Cristo fala, se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Eu não quero vocês aqui obrigados. E de fato Deus não nos quer obrigados. Ele não quer que a gente o ame por obrigação. Ele quer que a gente ame livremente, né? E não é à toa que ele nos deu a nossa liberdade. É óbvio que ele gostaria que todos os homens fizessem o bem, que todos os homens amassem, que todos os homens fizessem apenas coisas boas e o amassem acima de todas as coisas, né? No entanto, ele também quis que a gente amasse livremente, porque quando o amor é livre, é um amor real, é um amor generoso, um amor que é capaz de dar a vida. E é isso que ele quer de cada um de nós, entende? Então, a minha ideia é que de fato ser uma pequena fagulha que possa colocar no coração de cada um de vocês essa chama. E vocês mesmos vão ter que alimentar essa chama dentro do coração de vocês com várias ferramentas que eu pretendo dar para vocês. E não foram ferramentas que eu tirei da minha cabeça. São ferramentas que são milenares, né? Da ascese da Igreja Católica e que vão ajudar vocês a manterem essa chama acesa. Porque eu não vou estar sempre aqui, né? Assim como uma mãe não está sempre do lado do seu filho, né? Mas eu vou tentar dar o que eu recebi, né? Dar o que eu recebi e que me ajuda tanto a fazer com que eu viva a vida que eu tento viver, né? Então, as coisas que eu faço na minha vida são consequência de todas essas coisas que eu aprendi e desse desejo, de fato, de encontrar a felicidade na vida eterna, né? Então é isso, eu queria primeiro dar as boas-vindas a cada um de vocês, mesmo. Eu tô super feliz que vocês estão todos aqui. Eu gostaria muito de ter a possibilidade de ajudar, de acompanhar cada uma das pessoas que estão aqui, né? Cada uma mesmo, assim, eu tenho um grupo de amigas que são muito próximas e que eu consigo acompanhar semanalmente cada uma delas, dando orientações de direção espiritual e tudo, com a graça de Deus isso é possível. Mas infelizmente eu não consigo fazer com todo mundo. Então eu conto que vocês consigam encontrar sacerdotes e leigos que possam ajudá-los nesse caminho, né? A trilhar esse caminho, a tentar viver uma vida com Deus muito séria e real, assim, né? Porque, como diz São José Maria, que é um santo de minha devoção, essa crise mundial que existe, todos esses problemas do mundo, são crises de fato de santos.
de pessoas que procuram a santidade, de pessoas que procuram Deus, que procuram o amor com A maiúsculo, né? Então, quando às vezes a gente vê os problemas do mundo e às vezes a gente se revolta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar pra gente, né? O que eu posso fazer para mudar dentro de mim, que vai fazer com que esse mundo seja um mundo melhor, né? Então, eu preciso ser menos egoísta, eu preciso ser menos invejosa, eu preciso ser menos preguiçosa, eu preciso ter uma vida reta, sabe? Eu preciso ter intenção reta. E muitas vezes isso é difícil, isso é uma luta diária, né? Isso é uma luta que a gente vai todos os dias, um dia e outro a gente tenta e depois a gente cai, né? E esse é o processo que a gente não pode desanimar, né? A gente não pode desanimar. E isso, estejam claros que vocês estão sedentos não de mim. É que às vezes a gente não é capaz de enxergar, né? Vocês estão sedentos de algo que é muito maior e que na verdade dá sentido à minha vida, né? Que é de fato o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o relacionamento com Ele, com a sua mãe, né? E quanto a vida dos santos nos ajuda a aprender a amar dessa maneira, né? Então, eu de fato gostaria muito de poder ajudá-los nesse processo. Confesso a vocês que eu achei que fossem ter umas 300 pessoas aqui nesse Instagram, e eu ia manter ele fechado justamente por isso, né? No entanto, para minha boa surpresa, grata surpresa, tem muita gente aqui, né? Certamente tem muita gente curiosa, muita gente talvez que vai escutar e vai querer falar mal, ou tá vendo como é que a igreja é isso, aquilo e tal. Eu conto muito com a boa vontade de vocês, né? Que a gente, boa vontade no sentido de escutar com atenção mesmo, né? E, obviamente, para as pessoas que têm uma fé diferente, talvez algumas coisas sejam muito novas, né? Uma maneira de ver e de olhar para as coisas de maneira muito diferente, né? E esse processo é normal e muitas dúvidas certamente vão surgir. Então, muito provavelmente eu não vou deixar aberto a caixinha, eu acho, ou então vou deixar aberta e vou pegar essas dúvidas ou pelo direct mesmo para tentar inserir essas dúvidas nas aulas, tá bom? Então isso, não sei se nas aulas os comentários vão ficar abertos, porque isso pode dar confusão, né? Mas eu não quero que vocês fiquem só ouvindo sem questionar, sem perguntar. Não, uma coisa que me encantou também com o catolicismo, da maneira como eu aprendi, né? A Igreja Católica é uma, mas existem vários carismas na igreja, é justamente a gente não receber essas informações goela abaixo. É a gente tentar, de fato, procurar, de fato, entender, né? Com a nossa razão, a gente consegue chegar em muitas coisas, mas em outras coisas, né, é só a graça de Deus mesmo que chega. E para isso a gente tem que estar com o coração aberto, né? Não sei se vocês conhecem a história de Santo Agostinho, que ele estava no mar pensando sobre a Santíssima Trindade. E ele estava, de fato, pensando sobre o mistério da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e tentando entender aquele mistério. E daí ele olha, enquanto ele está pensando, ele olha para o lado e tem um menininho fazendo um buraco na areia e tentando pegar a água do mar e colocar no buraco. A água do mar e colocar no buraco, né? E daí ele olha e fala: você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir colocar toda a água do mar dentro desse buraco. E daí o menininho fala: você também não vai conseguir entender o mistério da Santíssima Trindade, né? Não são exatamente essas palavras, mas é esse o sentido, né? Então, muitas coisas, e graças a Deus que é assim, a nossa inteligência muitas vezes não vai captar, né? E isso não significa que isso vai ser colocado goela abaixo, mas que muitas vezes a gente vai precisar de um tempo de maturação daquilo dentro de nós, né? Por isso a formação católica, ela precisa ser uma formação contínua, que ela vem em círculos de fato, e a gente vai e volta,
Por quê? Porque a gente muda, a gente matura aquilo dentro de nós, a gente fica mais madura mesmo. E às vezes aquela mesmo conhecimento que passaram para nós, a gente começa a entender de outra maneira, né? Às vezes o Espírito Santo sopra de outro jeito, né? Enfim, então é importante que a gente tenha um pouco de calma diante do conhecimento apresentado, né? Muitas coisas vão tocar no nosso coração e a ideia é que essas aulas sejam super práticas, não sejam aulas apenas teóricas, né? Mas que a gente tenha um pouco de calma como os intelectuais têm diante de um mistério, né? Então, as pessoas que têm pensamento intelectual, né, vocação intelectual, elas entendem que elas vão olhar muitas vezes para os problemas e não vão conseguir captá-los totalmente, né? Esse desejo da gente captar totalmente o mistério de uma vez só, isso é um desejo muito infantil, né? A criança que quer entender tudo de uma vez, né? A gente tem que tentar ter maturidade para a gente conseguir tudo bem, essa parte eu consegui captar, essa não. E a gente pedir mesmo ajuda ao Espírito Santo, né, para que ele toque nos nossos corações, né, para que ele consiga, de fato, iluminar a nossa inteligência, iluminar os nossos afetos, né, iluminar a nossa vontade, para que a gente consiga colocar propósitos, para que isso aqui não se torne uma simples aula que vocês assistem e depois vão para casa e fiquem lá, tipo, tá bom, beleza, vou lá assistir a aula da Sam e pronto, né? Então, não, que vocês de fato internalizem essas coisas, porque como eu falei, eu não quero que isso aqui seja só uma coisa que vocês vão ver como um Netflix ou algo do tipo, né? É necessário que o catolicismo se transforme em alguém, né? Então, isso precisa transformar vocês de dentro, né? E não escutem as coisas que eu fale e simplesmente recebam e pronto. Não, visita aquelas coisas uma e outra vez e tenta ver se aquilo de fato faz sentido para vocês, né? O catolicismo me encanta por isso, assim, toda a explicação da igreja, todas as orientações da igreja, eu sou capaz de perceber essas realidades dentro de mim, dentro da minha vida. Isso de fato funciona, isso é uma coisa viva, isso não é alguma coisa, não são orientações mortas e sem sentido, né? Então são orientações de fato que precisam ganhar vida. E fiquem com isso na cabeça, o catolicismo, né, é alguém. O catolicismo não são coisas escritas, o catolicismo é alguém que de fato vive até hoje. E a igreja, ela é o seu braço de ação no mundo, né? Então a igreja, ela tá aqui para que Deus possa agir no mundo ordinariamente, tá? Então, à medida que as aulas forem passando, isso tudo vai ficando um pouco mais claro, né? Então, essa live era para isso, para dar boas-vindas. Eu espero que vocês se sintam muito acolhidos. E aí, vamos ver, né, se eu consigo sanar todas as dúvidas de vocês na medida do que eu possa, né? Mas eu tô muito animada com tudo isso aqui, mesmo, muito animada. E também, ao mesmo tempo, tô me sentindo muito responsável. Muito responsável por cada uma de vocês, né? Que tá aqui e que deseja aprender um pouco mais desse mistério, assim, desse que a mais na vida de tantas pessoas que vocês veem e falam, caraca, essa vida aí tem alguma coisa que eu não tô pegando. Não são só livros que eles indicam que vão me ajudar a ser assim, o que há por trás disso, né? Eu acho que essa é um pouco a inquietação de muitos de vocês, né? Eu acho que tem alguma coisa atrás disso que eu não tô sendo capaz de ver, né? E de fato, há muita coisa atrás de muitas coisas que vocês veem aqui não, mas no meu Instagram, no Instagram de tantas pessoas que mostram generosamente as suas vidas e que mostram, de fato, o fruto das suas vidas interiores, né? Então, eu desejo que cada um de vocês tenha uma vida interior cheia de fruto e que, de fato, vocês possam ser
faróis no mundo mesmo, né? E que possam ser pessoas íntegras e capazes de arrastar pessoas para que a gente possa fazer o bem e que possam chegar no céu, tá bom? Então é isso, um grande beijo, obrigada mesmo por vocês estarem aqui, muito legal. E aí eu espero o seguinte, que a minha ideia é que essas aulas aconteçam às segundas-feiras, às 7h30 da manhã, porque é o horário que eu tenho, tá? Eu vou deixar as aulas salvas, então quem não puder assistir no dia, pode assistir depois. Por experiência própria, eu sugiro que vocês tentem assistir no dia, porque depois a gente acaba não assistindo, a gente acaba deixando pra lá, né? E acaba que uma aula, ela tá relacionada com a outra mesmo, né? Então, assim, tentem fazer um compromisso com vocês mesmas, assim, não, eu vou assistir, e vou assistir todos os dias, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu vou estar ali assistindo essas aulas e que vocês consigam no final de cada aula colocar um propósito concreto, uma coisa muito clara, que vocês consigam de fato ir mudando e que as pessoas que estão ao redor de vocês vejam claramente a mudança que está acontecendo, né? Então, eu quero que seja às segundas-feiras, toda segunda-feira às 7h30 da manhã, tá? Eu queria dar, antes de segunda-feira, eu vou tentar dar uma aula anterior, porque essa iniciativa surgiu de umas amigas que estavam aqui na minha casa no aniversário do meu mais velho e que falaram, Sammy, a gente tá precisando de aula de doutrina. Você pode dar aula pra mim? E aí eu falei que sim, e aí se juntaram 5 para poder que eu desse aula de doutrina. E aí eu pensei, bem, por que já que eu tô dando aula de doutrina para elas, por que eu já então não dou para mais gente, né? E aí eu resolvi abrir isso aqui. Mas como eu já, na segunda-feira que passou, eu já dei uma aula para elas, eu tô pensando em já fazer essa aula aqui logo antes de segunda-feira, tá? Então provavelmente eu vou tentar fazer isso na sexta-feira, tá? Então dá essa aula que eu já dei para elas e aí depois a gente continua com as próximas aulas normalmente, segunda-feira às 7h30 da manhã, tá? Se por acaso eu tiver algum problema de que eu não posso estar aqui na segunda-feira às 7h30 da manhã, eu aviso a vocês, tá bom? Então é isso, acho que é isso. Eu já falei o dia, a hora, o propósito, contei um pouquinho da minha conversão e vocês vão conhecendo um pouquinho mais ao longo dos dias, tá bem? Então é isso. Eu vou deixar essa live salva, que cada um que for conseguindo entrar aqui consegue já ter uma live de boas-vindas, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme ter cada uma de vocês aqui, tá? Um beijo grande, tchau, tchau.